relevantes serviços prestados ao município de Palotina. O título de cidadão honorário é a mais alta honraria concedida através de projeto de decreto legislativo aprovado pela Câmara Municipal, podendo ser oferecido a uma pessoa em gratidão aos trabalhos realizados pela comunidade ou em favor da comunidade palotinense. Desta feita, na data de hoje, 21 de julho de 2024, receberá essa comenda o ilustre cidadão empresário Marcos Frazão. Para isso, convidamos as seguintes autoridades para comporem a mesa de honra: o excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Ernesto de Giacometti, o excelentíssimo senhor vice-prefeito Felipe Zago, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Eurico Fernandes Barbosa, o vice-presidente da Câmara vereador Oswaldo Paulino de Freitas, primeiro secretário da mesa diretora vereador Tiago Mustácio, segundo secretário da mesa vereador Rodrigo Ribeiro, vereador Juarez Ribeiro de Campo, vereadora Márcia Berno Sekuski e o vereador Rosângelo Alberto Martauro. Representando o Conselho de Pastores, chamamos o pastor Adriano Araújo. Composta então a mesa das autoridades, passo a condução dos trabalhos ao presidente da Câmara, vereador Eurico Fernandes Barbosa. Boa noite a todos. Prazer muito grande nesta noite. Damos início a esta sessão solene, onde a mesma trata-se da entrega, da outorga do título de cidadão honorário ao empresário Marcos Frazão. Obrigado a todos pela presença, sintam todos muito bem. E para tanto, neste momento, convido os vereadores Rodrigo Ribeiro, juntamente com a vereadora Márcia Berno Sekuski, para que conduza o homenageado empresário Marcos Frazão até a mesa de honra. Convido a todos para que, em posição, possamos entoar o hino nacional brasileiro.
sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Portanto, neste momento, convido o primeiro secretário e vereador, Tiago Mustacho, para que efetue a leitura da mensagem e justifique o título de cidadão honorário ao empresário Marcos Frazão. Boa noite a todos. Biografia de Marcos Flávio Frazão. Nascido no estado da Paraíba, passou sua infância até os 14 anos de idade, de Queimadas, na região do Cariri paraibiano. Filho de Terezinha Mendes Leal e Francisco de Assis Frazão, tem 3 irmãos, Flávia Michele Frazão, que usa Marcela Frazão em memória, e Márcio Fagner Frazão. Aos 14 anos tomou a decisão de ir morar na cidade de São Paulo, em busca de uma condição de vida melhor. Trabalhou vendendo produtos na rua, em pequenos comércios e também com contabilidade. Se tornou contabilista, assim, iniciou os trabalhos voluntários através de atividades esportivas para jovens. Assim, junto com outros amadores de esportes, fundaram a SESC, Sociedade Esportiva Queimadense, projeto na cidade natal que incentiva jovens a jogarem futebol. Foram mais de 150 crianças que passaram pelo projeto. Em 2006, chega no Paraná, na cidade de Palotina. Casou-se com Kátia Hickman, trabalhou no supermercado da Cevale. Em sequência, começa a empreender na cidade e também a participar de projetos voluntários. Em 2009, ingressa na CIPA, Associação Comercial de Palotina, e assume a presidência do Conselho do Jovem Empreendedor, COGEP. Desenvolveu os trabalhos com informações sobre e alta carga tributária no Brasil e sua influência direta nos preços dos produtos. Um grande projeto chega em Palotina, Atleta do Futuro, criado pelo SESI, e é implantado na cidade em parceria com a MCL Peças Agrícolas, a Administração Municipal e Sicredi. Trabalho desenvolvido na atividade de ginástica rítmica. Foram mais de 200 crianças que passaram pelo projeto. Em sequência, é criada a Associação União Palotinense de Esporte UP, da qual Marcos Frazão é eleito presidente. Foram mais de 300 crianças que passaram pela principal atividade, a prática do futebol. Desenvolvida e inédita no município o projeto direto com o Cruzeiro Esporte Clube de Minas Gerais, possibilitando a visibilidade para jovens atletas. Com desenvolvimento e crescimento empresarial, é fornecido na empresa MCL Peças Agrícolas curso para jovens do município, operador de máquinas injetora, projeto que possibilitou o primeiro emprego para jovens. Em 2016, Marcos Frazão assume a presidência da Associação Comercial de Palotina. Naquele ano inicia o projeto Conexão à CIPA, com o objetivo de trazer profissionais de referência nacional para trazer conhecimento profissional. Foram grandes nomes em 2 anos: Clóvis de Barros, Leandro Carnal e o pastor Cláudio Duarte. Em 2016, cria o conselho formado por 52 entidades de Palotina para promover, juntamente com a administração municipal e legislativo palotinense, a festa do município, a tradicional Expo Palotina, com um formato diferente dos aplicados em anos anteriores. Dessa forma, integrado às associações e economizando recursos públicos, hoje o Conselho é constituído e conhecido como a AGEP. No ano de 2017, a CIPA inaugura sua nova casa, com 730 metros quadrados, um grande momento para o associativismo em Palotina. A campanha Nós Amamos Palotina, de grande aceitação pela comunidade. No ano de 2017, o desfile para a comemoração do aniversário da cidade, boa parte das entidades usou a camiseta com a escrita Nós Amamos Palotina. Marcos Frazão, contabilista, com formação em marketing, especialista em gestão de empresas, empresário, diretor de indústria da Cassiopar, membro do Conselho Orientador da CIPA, membro do Conselho Superior da
FACIAP, coautor do livro Seja Imperfeito, casado com Kátia Hickman e pai de Arthur Frazon e Sofia Frazon. Em 2015 recebeu o Prêmio Guerreiro do Comércio, fornecido pelo FEComércio, entregue a empresários que se envolvem de forma efetiva em ações na comunidade. Uma frase que está escrita na CIPA, frase dita muitas vezes em momento de superação: o impossível só existe até tornarmos possível. Feito essas considerações, apresento o referido projeto para apreciação e deliberação dos nobres pares dessa casa. Eurico Fernandes Barbosa, vereador presidente. Peço neste momento ao vice-presidente dessa casa para que assuma os trabalhos da presente sessão, enquanto eu faço uso da tribuna. Concedo o espaço ao presidente da casa e mentor do título cidadão honorário para que faça uso da tribuna o tempo que for determinado. Obrigado. Essa tribuna está concorrendo comigo. Lá na Câmara tem a escadinha, né? Aqui não tem. Boa noite a todos. Quero neste momento saudar nobres colegas vereadores, todas as autoridades presentes neste momento nessa mesa de honra. Quero, em nome do senhor prefeito municipal, Luiz Ernesto Gigometti, saudar a todos, em especial o nosso homenageado da noite, o empresário Marcos Frazão. Agradecer aqui a todos presentes, os convidados, aqueles que nesta oportunidade nos honram com a sua presença, com a sua atenção, e dizer aqui neste momento bem-vindo a todos. Muito bem, eu sempre aprendi e sempre vou continuar aprendendo que na vida, em tudo em nossa vida existe começo, meio e fim. E às vezes o começo é bom, é excelente, o meio pode se tornar um pouco difícil e o fim às vezes pode melhorar tudo. Como na vida tudo tem um começo e tem um fim, é bem possível que há pessoas que ao nascer já traz consigo alguns privilégios. É bem verdade que a gente sabe que tem filhos que quando nascem, os pais já possuem posses. Também é bem verdade que alguns filhos acabam nem valorizando muitas vezes a posse que o pai deixa. Isso é fato. Claro que não são todos, mas alguns, e nós acabamos de testemunhar esse tipo de coisa. Existe também aquele que nasce dentro de um lar, quem sabe que com muitas dificuldades, e é claro que há uma grande diferença entre nascer em um lar com dificuldade e em um lar, quem sabe, com não tantas dificuldades. É claro que eu estou falando exatamente do poder aquisitivo. E é possível vencer quando se nasce em um lar com bastante posse. É natural vencer. É natural tornar transponíveis todas as barreiras possíveis, humanamente falando. E quando a gente fala assim, dá a impressão que se alguém nascer em um lar com dificuldade, vamos usar o jargão, um lar pobre, dá logo a impressão que esse terá uma dificuldade para transponir qualquer dificuldade que sobrevier. Mas esse, na verdade, acaba sendo um ledo engano, porque, na verdade, o
que nos faz vencedores, na verdade, quem sabe seja as próprias agruras da vida. Às vezes o que nos faz vencedor são exatamente os embates, são as dificuldades que vêm pela frente. E a gente tem que parabenizar, aplaudir e até exaltar aquele que pega as suas dificuldades e as usa como combustível para vencer na vida. E é claro que ao falar isso aqui nesta noite, a gente se refere, nesse momento eu estou me referindo à pessoa de Marcos Frazão. Marcos Frazão, acompanhei muito suas entrevistas nas emissoras de rádio, principalmente na Nova Rádio Cultura, onde sempre é convidado para estar dando entrevistas. E confesso que eu tenho uma percepção, eu tenho uma facilidade de ouvir, e quando eu ouço, eu tenho uma facilidade de começar a fazer a leitura daquilo que estou ouvindo, de quem estou ouvindo. Eu confesso que todas as entrevistas dadas pelo Marcos, a gente percebeu que, embora hoje ele é um empresário muito bem sucedido, mas nunca esqueceu as suas origens, nunca se acanhou, nunca teve vergonha de, em uma emissora de rádio, dizer para quem está ouvindo que ele é oriundo de uma família humilde. E quem sabe seja por isso que pessoas que às vezes, se formos olhar, às vezes alguém encararia como uma dificuldade para ser um vencedor, e às vezes alguém se engana, porque o próprio Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando Jesus fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, o final diz muita coisa, de coração. E quando é de coração, tudo o que se faz é feito com amor. Quando é de coração, tudo o que se fala é com espontaneidade, é com amor, é com carinho. E comecei a ver isso na vida do Marcos Frazão. Olhando um pouco aí a sua biografia e lembrando as entrevistas dadas por ele, analisando toda a situação, e como cada vereador tem em cada legislatura a oportunidade de estar escolhendo ou lembrando de um nome para conceder, indicar a ele um título de cidadão honorário, assim eu fiz. E confesso aos presentes aqui nesse momento que não é fácil tomar uma decisão. Parece que é melhor a gente passar tempos e tempos sem dar o título de cidadão honorário a alguém, devido à dificuldade que a gente encontra, porque são tantas pessoas boas e merecedoras de um título de cidadão honorário. Lembrando que o título de cidadão honorário é a maior comenda que o Poder Legislativo pode conceder a um cidadão ou a uma cidadã. Mas sempre que fiz, busquei a dar esse título a alguém que pudesse no máximo estar representando a sociedade, e que toda a sociedade também se sentisse um pouco cidadão honorário. Lembro-me de que a primeira pessoa que eu estive dando o título de cidadão honorário, indicando, é claro, que quem outorga é a Câmara Municipal quando é votado, mas a indicação é feita por um vereador. O primeiro foi o senhor Adroaldo Colombo, em memória, cidadão, um empresário na área rural, muito bem sucedido, e que não precisava fazer nada para a sociedade. Já tinha suas atividades, trabalhador, tinha muita coisa que cuidar. E me lembro que esse homem enfrentou dificuldades para defender o Colégio Agrícola aqui em Palotina. Nós nos lembramos muito bem, o Colégio Agrícola atravessava por um momento difícil. Me parece até que na época o prefeito ainda era o prefeito Luiz Ernesto.
E a gente se lembra que esse cidadão, com tantas coisas para fazer, ele abriu mão de tantas coisas na sua vida particular para abraçar o colégio agrícola. Me lembro também que, ao abraçar o colégio agrícola, ele teve alguns sofrimentos, teve algumas dificuldades, porque é claro que, ao fazer algo, às vezes se corre o risco de errar. Assim aconteceu com ele, nada na maldade, nada proposital, mas acabou tendo alguns problemas por abraçar um grande problema de frente e para buscar a solução do mesmo. Naquele tempo eu pensei, Adroaldo Colombo merece um título de cidadão honorário. A segunda oportunidade que eu tive, que me veio à mente, para que pudesse estar escolhendo alguém a receber o título de cidadão honorário, foi a dona Lourdes Seleme. Eu nunca nem conversava com a dona Lourdes Seleme. Acho que no mínimo, no máximo 3 vezes, quem sabe, eu falei com ela. Sem nunca ter falado com ela, eu percebi, acompanhei o trabalho que ela fazia. Era uma outra pessoa que tinha muito a fazer na vida, mas resolveu abraçar o lar da fraternidade. E abraçando ela, o lar da fraternidade, todos que estão aqui, que conheceu, sabem do que estou falando. O trabalho que ela fez, a dedicação que ela tinha com o lar da fraternidade. Naquele momento pensei, essa senhora merece ser uma cidadã honorária do município de Palotina. E assim fiz, indicando-a, aprovado pela Câmara Municipal, e assim aconteceu. Houve um terceiro cidadão que também, analisando todos os fatos, acompanhando a sua trajetória, sendo ele um pioneiro em Palotina, claro que estou falando da pessoa em memória também do senhor Severino Gênero, um cidadão que desbravou Palotina. Tinha uma história fantástica, um homem que lutou tanto pela democracia, um homem justo, honesto, correto, que ajudou a construir Palotina. Em algum momento pensei, este senhor é merecedor de um título de cidadão honorário. E todos esses nomes que estou dizendo, em nenhum momento eu tive dúvida de que eles poderiam estar representando a sociedade. É como se eu estivesse distribuindo, estivesse alcançando alguém mais com esse título. E por isso assim fiz. Aprove a Deus estar aqui nesta legislatura, enfrentando algumas dificuldades. Já no começo da legislatura, quase perdo a vida com Covid, enfrentando dificuldades. Estamos atravessando e o tempo foi se passando, e como é do conhecimento de todos que estão aqui, mais uma guerra, mais uma luta, mais uma batalha em minha vida, devido a uma enfermidade da qual se apossou de mim, e houve momentos que eu pensei que eu não chegaria nem a 29 de dezembro de 2023, que é exatamente o dia do meu aniversário. Mas Deus é tão grande, Deus é tão bom, que Ele permitiu que eu vivesse mais um pouco. Estou aqui juntamente com todos. E aí nasceu em meu coração a possibilidade de estar indicando Marcos Frazão como o 4º nome indicado por mim em todo o meu tempo que estive na vereança, para ser o mais novo título, o mais novo cidadão honorário de Palotina. O projeto foi aprovado e hoje tudo isso se combina com o dia de hoje, 21/6/2024. Um dia bastante importante. Não tenho dúvida que para a vida do Marcos Frazão é um dia bastante importante ver aqui a sua família presente, os pais, irmãos, amigos. E lembrando Marcos, que eu sei que inicialmente está passando um fio em sua cabeça, pois na sua biografia diz alguma coisa, e possivelmente, claro que não diz, longe de dizer a metade do que realmente tudo se passou, aí apenas um condensado que foi colocado. Acredito que Marcos começa a lembrar, está lembrando de todas as suas dificuldades, é claro que ele vai falar daqui a pouco.
E a coisa mais bonita que tem é a gente lembrar de alguém que fez alguma coisa. Na sua biografia está escrito o que ele fez como cidadão. E todos aqui há de convir comigo, são poucas pessoas que fazem algo para o próximo. Poucos. Não são muitos. São poucos. Porque às vezes viver a nossa vida, o nosso mundo é muito fácil. Agora viver, estar na pele da dificuldade do nosso próximo, aí é difícil. E aí a gente percebe o quão importante é fazer algo ao nosso semelhante. Quem sabe nessa vida às vezes não teremos grandes resultados por estar fazendo algo para alguém. Mesmo porque aquele que faz de coração, ele não faz esperando retorno daquele que está sendo de alguma forma beneficiado. Fazer o bem a alguém é lembrar do que diz as Escrituras Sagradas, que quando a mão direita se estender em favor de alguém, que a esquerda se encolhe ou se esconde, ou seja, em outras palavras, que a gente não fique tocando trombeta quando se faz o bem para alguém. Eu me lembro no dia que o Ayrton Senna morreu, naquela fatídica manhã. Eu confesso que eu pouco acompanhava, não tinha muito costume de acompanhar, mas pude saber quem era Ayrton Senna depois da sua morte. Tantas coisas que ele fez e que só apareceu depois que ele tinha perdido a vida. Há pessoas que faz tanto para o seu próximo, que ele faz questão de fazer de forma anônima. Mas é claro que quando ele parte, aqueles que entenderam que tinha que atender o pedido dele, quando ele diz, estou fazendo, mas estou fazendo de forma anônima, nem quero que comentem. Essas pessoas aparecem. As notícias aparecem. E é muito importante lembrar de que quando alguém, Marcos, recebe um título de honraria em um município, em um estado, na União, a nível mundial, ele deve entender, e acredito que você é essa pessoa, entender o carinho, a cordialidade, a forma como uma instituição, um poder, viu, enxergou, pôde entender e atender de que quem está recebendo está pronto para receber com alegria, mas é claro, a gratidão deve existir, porque o que mais dói na nossa vida às vezes é a ingratidão que ocorre. E a gente percebe que às vezes os animais não são ingratos, mas o ser humano tem uma tendência de ser ingrato. Claro que não são todos, mas uma boa parte. Eu sempre tenho dito para mim mesmo e para Deus que nunca deixe entrar no meu ser uma situação chamada ingratidão. Devemos ser gratos. E quem sabe, Marcos, de tudo que você já fez para o seu semelhante, nesta noite você recebe uma partícula. Queremos te parabenizar, você, a sua família, pelo empresário que você é, pelo gerador de divisas que você é em Palotina, pela quantidade de empregos gerados e pelo arquivo que você é em termos de conhecimento para passar às pessoas que te ouvem, que te cercam, que te conhecem. Palotina, eu particularmente devo a você, porque eu sou uma pessoa que para ouvir pessoas que têm algo a oferecer. E você, sem dúvida, é esta pessoa que tem muito a oferecer a Palotina, pois é um jovem, já tem demonstrado isso, não só para a Palotina, mas como também para toda a humanidade. Parabéns, Marco, parabéns à sua família, parabéns a todos da sua família que estão neste momento, seus amigos, e que Deus te abençoe. Essas são as minhas palavras. Obrigado.
Neste momento, concedo a palavra ao senhor prefeito municipal, Dr. Luiz Ernesto Giacometti, para o seu pronunciamento da tribuna. Boa noite a todos que estão na sessão solene da Câmara de Vereadores Municipal Palotina. Quero inicialmente cumprimentar aqui o nosso presidente, Eurico Fernando Barbosa, em seu nome todos os vereadores e vereadora presentes, nosso vice-prefeito, Felipe Zago, está aqui conosco, o pastor também está conosco, Adriano, e aos familiares, né, Marcos Frazão, e eu cumprimentando, junto com os seus familiares, pelo título de cidadão honorário em Palotina. Eu já participei muitos e muitos títulos de cidadão honorário, Marcos Frazão, mas cada um de nós, cada um dos homenageados tem uma história, e essa história se faz quando você está na sociedade, participando, se envolvendo, trabalhando, dando de si para que as coisas melhorem no município que você está trabalhando. Conheci aqui também os seus pais, né, que veio da Paraíba. Ele falou uma viagem longa, mas a importância disso, para os senhores familiares também, que o Marcos é uma pessoa que, quando nós temos a oportunidade de conversar, né, Marcos, eu vou conversar com o Marcos, eu falo, fecha a agenda, porque com o Marcos é 1 hora, 2 de conversa, né, 15, 20 minutos. E aí a importância disso, que a gente, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, as ideias que você trazem e essa história sua no município de Palotina, envolvendo principalmente no esporte das crianças, dos jovens, demonstra uma preocupação muito grande com as nossas crianças. Lembra muito bem que nós tínhamos aí a ginástica rítmica, né? Mais de 200 crianças com o Pedrinho Furlão, uma parceria linda, bonita, que nós tínhamos aqui em Palotina e também em outros setores que já foram ditos aqui também. Mas uma coisa me chamou a atenção, na época, que toda cidade que a gente entra, diz assim, eu amo Palotina, né? Não é o caso, eu amo Toledo, eu amo Maripá. Palotina, o Márcio na presidência, né, da CIPA, junto com a sua equipe, colocou a frase, nós amamos Palotina. Essa diferença que você soma a tua cidade com as pessoas que aqui vêm, convivem e gostam da cidade. Então nós amamos, é um conjunto de ações de um município que você vê crescer, desenvolver e que as pessoas sim o gostam. Conversando com seus amigos aqui, né, o Coronel está aqui também, o Paludo, né, o Paludo também aqui da Pluma e o teu outro sócio, eles primeiros coisas, nossa, parabéns prefeito, cidade linda, bonita. Então isso também faz com que essas pessoas que vêm de fora comecem a dizer, nós amamos Palotina. Porque você tem uma referência de uma cidade, né, hoje, e eu tenho aqui, eu não posso deixar de falar também aqui, né, junto com o Felipe, né, nós estivemos aí no evento, e eu quero adentrar nesse assunto, dizendo que nós somos aí agraciados nos 399 municípios do Paraná, com 4 títulos, numa pesquisa da Band, né, em todos os municípios do Paraná, e depois ser levado a Brasília, nós disputar os demais títulos. E o que chamou a atenção, né, Felipe, é o IGMA, que é a maior referência de crescimento do município de 30 a 100 mil habitantes, né, de 30 a 100 mil habitantes, com os melhores índices de evolução no município. E isso aí, está aqui a presença de todos os palotinenses, todos os seus amigos, vocês empresários, você empresário, que fazem de Palotina o crescimento jumento, gera emprego, gera retorno financeiro. Tem uma cidade que aqui é bom de viver, é uma cidade boa para se morar. Nós temos aqui um dos melhores programas, né, hoje de segurança pública dos todos os municípios do estado do Paraná. Então isso demonstra aos teus convidados que estão aqui conosco, os palotinenses que estão vindo de fora, que a nossa cidade é assim, nós amamos Palotina e você é um dos responsáveis, junto quando esteve junto à CIPA, buscando esse envolvimento junto à comunidade. E também outra coisa que eu gostaria e quero comentar, Marcos Frazão, você, graças a Deus, está aqui a Lara também conosco, que participa bastante, você está na Cassiopar.
Quanto tempo nós demoramos para ter gente junto à Casa Gilpar, né, nas direções, orientando, trazendo, fazendo essa articulação da região oeste do Paraná com Palotina. Na FACIAP também se tem nos representado muito bem em Palotina. Então, quando a gente vai fora de Palotina, estou lá em Curitiba, lá nos gabinetes, lá, conhece o Marcos Frazão? Sim, é palotinense, está conosco na Casa Gilpar, ajudando, trabalhando, desenvolvendo, trazendo projetos para o oeste do Paraná. E em conversações, né, nos particulares, tem coisas boas para vir para Palotina ainda, né, Marcos? Você já comentou comigo. Então, assim, é gratificante ser prefeito pelo 4º mandato, sempre faço questão de referir isso aí, e dessas pessoas que tiram a camisa pelo município. Tem muitos aqui empresários, como o Eurico falou, tem muitos palotinenses que também poderiam ser agraciados com o título. Mas o importante é que nós estamos hoje aqui, com a Câmara de Vereadores do município de Palotina, agraciando você com esse título, com a sua história, que foi lida, todo mundo viu, da sua participação, da sua garra e do seu livro também que você participou naquele título que eu fiz questão de ler, reler várias situações, que nada é impossível mesmo, né? Quando a gente chega quando tem vontade, trabalha, arregaça a manga, a gente chega nos objetivos que se precisam em todos os setores, na vida particular, né, na vida pessoal, no trabalho, nas empresas, na política e assim por diante. Então aqui eu quero deixar um grande abraço e me sinto assim bastante contente, feliz e gratificado por estar prefeito participando contigo nesse cidadão horário. E a todos que estão nos visitando aqui, vamos continuar dizendo: nós amamos Palotina, que o Marco, quando presidente da Câmara, sugeriu essa frase de Palotina. Obrigado, uma boa noite a todos. Convido o primeiro secretário, Tiago Musashi, para que efetue a leitura do pergaminho, onde se registra o título de cidadão honorário ao homenageado Marcos Frazão. República Federativa do Brasil, Estado do Paraná, Município de Palotina. O Poder Legislativo Municipal de Palotina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Decreto Legislativo número 04 de 2023, publicado em 23 de novembro de 2023, confere ao ilustríssimo empresário Marcos Flávio Frazão o título de cidadão honorário de Palotina, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Palotina. Palotina, 23 de novembro de 2023. Eurico Fernandes Barbosa, presidente do Legislativo. Neste momento, convido o excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Ernesto Giacometti e o homenageado Marcos Frazão para a entrega da comenda, título benemérito, juntamente comigo também.
neste momento, um momento importante, onde estamos concedendo agora a palavra ao homenageado Marcos Frazão, para que efetue a sua palavra direto da tribuna. Não, não. A Luciana fala ainda. Tá. Funcionário da Luciana. Tá. 13. Presidente Eurico, muito obrigado pela indicação do projeto, a todos os vereadores que estão aqui, também aprovaram. Muito obrigado pelo o título, a honra que me concedem. O prefeito Ernesto, eu me lembro de quando iniciamos a União Palotinense de Esporte, uma associação para dar possibilidade aos jovens de fazer atividade esportiva. E me lembro no dia da inauguração, eu estava voltando de viagem, você me ligando para estarmos lá no estádio municipal para a entrega das camisetas aos jovens. Boa noite a todos os convidados, a todas as autoridades presentes. E nunca fiquei tão nervoso, com a barriga mexendo antes de falar, de receber um título como hoje. Eu vou contar algumas histórias para vocês, porque eu acho que a nossa vida é construída por histórias. E eu sou honrado em ter a oportunidade de estar recebendo um título em uma cidade que tanto amo, com a presença dos meus pais, da minha mãe quanto do meu pai. E eu me recordo de algumas histórias. Deus vai nos agraciando, porque quando a gente faz a conexão dessas histórias com o que a vida vem nos proporcionando, ela vai fazendo sentido. E eu estava sentado, observando este lugar maravilhoso, que é essa churrascaria, que eu me sinto em casa aqui, vou contar para vocês também por que me sinto em casa. Mas eu lembrei da minha mãe me contando que lá na infância, ela me pediu para ir na venda da frente da rua, comprar uma lata de sardinha. E eu voltei chorando, porque a gente não tinha crédito para comprar uma lata de sardinha. E hoje Deus nos agracia com uma sala cheia, e nós vamos ter daqui a pouco um jantar maravilhoso. É Deus nos dando resposta. Quando pequeno, está aqui o meu pai, o meu irmão, muita gente falou sobre isso. E muitas das vezes dificuldade na nossa casa, e eu ia para o meu quarto e orar. E ia pedir a Deus para que melhorasse aquela nossa situação de vida. E a minha mãe dizia: por que ele está fazendo tanta oração? Eu lembro de muitas das vezes da igreja e sozinho, bem novo para a igreja, que era onde eu encontrava refúgio, e poucas pessoas sabem disso, porque eu não falo sobre isso. Hoje eu me toquei em falar sobre isso. E eu me lembro que a igreja, eu tinha vergonha de ir para a igreja sozinho, porque era muito novo. Nós na época não tivemos uma educação que fosse praticar o cristianismo em casa. E eu ia para o canto da igreja, ficava no canto da igreja lá isolado, mas porque eu estava com vergonha. E as pessoas pensavam até que eu era devoto do santo. Eu não sei qual que é o santo que ficava lá no canto da igreja, tá, pessoal? Porque não era o santo, era só o local que eu ficava escondido do padre, para ninguém estar me vendo, e lá encontrava a força. E o sacristão contou, e a minha mãe vai lembrar disso também, que no canto da igreja, lá onde eu ficava, depois que terminou a missa, eu fui embora, e bem no canto onde eu ficava acharam uma cobra. E provavelmente assisti toda a celebração e de joelhos muitas das vezes, e a cobra não me picou. E como é para contar histórias, eu fiz todo um discurso aqui, eu não estou usando nada do que eu fiz do discurso para contar histórias para cada um de vocês.
A gente morava na rua do cemitério e teve um dia de finados que eu pedi dinheiro à minha mãe para comprar uma caixa de vela para ir vender vela na frente do cemitério. Eu tinha 12 anos, mas isso não era algo que eu fiz sozinho, né? Porque a minha prima deve ter feito também isso. A gente morava na mesma rua, então era um hábito no dia de finados a gente comprar a caixa de vela e vender vela na frente do cemitério. Eu comprei a primeira caixa, fiquei contente, falei, já deu para pagar para minha mãe, já deu para comprar a segunda caixa. E como tinha muitos jovens vendendo vela, tinha concorrência já. Eu me lembro que eu comprei um maço de caixa de fósforo, e quem comprasse a caixa de vela na frente do cemitério ganhava uma caixa de fósforo. Eu acho que aí já comecei a aprender a fazer algo diferente para conseguir fazer com que as coisas dessem certo. Me lembro também de quando eu pedia para ela para fazer, porque a minha tia fazia isso, né? A Andrea também, que é minha prima, também vendeu muito picolé, din-din a gente chama lá, e manhã fazia as caixas de picolé, ia para os campos de futebol para vender. Me lembro quando eu decidi ir embora de casa para São Paulo, e quando eu cheguei em São Paulo, a Andrea também vai lembrar, porque eu tinha um restaurante lá e eu ia trabalhar nesse restaurante ajudando os amigos só para ganhar a gorjeta no sábado e no domingo. Mas a grande diferença na minha vida, nessa jornada toda de estar buscando uma condição de vida melhor, foi quando eu cheguei em São Paulo e tinha uma favela chamada Heliópolis, e eu pedi a Deus que desse condição, e falava isso também, a Andrea lembra, de ter uma condição de ter uma casa para formar uma família. Quando eu estava hoje recebendo algumas homenagens por mensagem, eu recebi de um amigo e eu falei para ele, eu vou ler no momento do meu discurso. E ele diz assim, está lá em Provérbios, consagre ao Senhor tudo o que faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E a todo momento o que me motivou a seguir em frente foi fé, que nós teríamos dias melhores. Como a maioria de nós, que de alguma forma precisamos, através de estudo, de trabalho, melhorar as condições de vida, eu sei bem a dor que é chegar em regiões, como cheguei a primeira vez em São Paulo e depois cheguei aqui, e muitas das vezes, encontrar dificuldades que é de crenças de falta de capacidade. E eu estou olhando para cada um de vocês que estão aqui, e quando eu cheguei aqui em Palotina, eu trabalhei no supermercado da Cevale. Estou vendo aqui o Alcione lá no canto, o Vandré, nós trabalhamos juntos há 18, 19 anos atrás. Estou muito feliz por vocês estarem aqui, porque foi lá que eu comecei aqui em Palotina a trabalhar. E no meio dessa jornada de construção que o Eurico leu, eu digo que ninguém chega sozinho a lugar nenhum. Sempre pessoas vão nos ajudar. Foi lido que nós criamos uma associação, e essa associação foi na cidade de Queimadas, onde eu vivi quando criança. E a minha mãe vai lembrar que a situação já era outra, e nós estávamos conversando com o prefeito da cidade, e eu falei para ele, nós precisamos fazer algo que seja para que as crianças tenham perspectiva de vida melhor, porque foi assim com a minha vida. Eu sempre busquei perspectivas de vida melhor.
E o esporte me ajudou muito, porque foi através do esporte, na minha adolescência e na minha juventude, que as portas para as drogas foram fechadas, porque o esporte me ensinava que eu precisava cuidar do meu corpo. E falei dessa forma, nós criamos uma associação para atender jovens. Essa associação, ela na época atendeu 150 crianças, mas chegou a atender mais de 300 crianças e hoje é um clube de futebol profissional. Quando me mandaram a reportagem que essa associação estava disputando a Copa São Paulo de Futebol Juniores, e isso aconteceu esse ano, eu me lembro de eu falando para o prefeito da cidade, que se chamava Saulo Ernesto, que seria o resultado de tudo isso, era a gente dar uma oportunidade para que as crianças pudessem ser vistas por grandes clubes de futebol. E assim está acontecendo. E aqui em Palotina, assim que eu saí da Cevale, que nós tivemos a oportunidade, através das nossas empresas, de montar projetos que sejam projetos para jovens, assim fizemos. E aí foi quando, em uma conversa com o Ernesto, o Ernesto na época, era o terceiro mandato, Ernesto? Segundo mandato, eu falei, vamos criar uma associação, vamos criar essa associação e vamos fazer essa conexão. Foram 300 jovens que foram atendidos por essa associação. E eles tinham uma semana que iam para Minas Gerais e faziam jogos na Toca da Raposa. A Toca da Raposa é o centro de treinamentos do Cruzeiro Futebol Clube lá em Minas Gerais. A minha alegria maior foi de uma das nossas empresas, os meninos que hoje estão lá, eles me dizer que participaram daquela atividade esportiva. Falaram para mim, Marcos, eu lembro de você quando você ia lá distribuir camisa para a gente. E como é de histórias, o Ninão está lá no fundo, e eu fiz questão dele estar aqui, porque na época ele era vereador, não sei se o Eurico também era vereador, na época, ou se alguns dos vereadores que aqui estão vão lembrar dessa data, porque eu vou sempre fazer conexão de histórias com a minha mãe. E nessa associação, chegou uma data que nós distribuímos 180 pares de chuteiras para as crianças do município que precisavam, que eram carentes. E a minha mãe me conta também, eu não lembro disso, ela me conta que um dia à noite eu acordei e ela me disse que eu pedi para ela uma chuteira. E ela falou que não poderia me dar aquela chuteira naquele dia. E eu liguei para ela naquele dia pela manhã, no sábado, e disse, mãinha, lembra que a senhora me contou essa história da chuteira? Ela falou, lembro. Eu falei, Deus está nos agraciando, porque hoje nós vamos entregar 180 pares de chuteiras para as crianças aqui em Palotina. E é como se a senhora estivesse me entregando aquela chuteira. Por isso que eu estou contando para vocês umas boas histórias, para que possamos perceber o quanto esse dia, para mim, é um dia de honra, porque é um reconhecimento de toda uma comunidade, de todo o município, por uma jornada, que foi uma jornada sempre de busca e de condições melhores e de oportunizar para as pessoas. O município como de Palotina, que em 1940, ele começa a receber pessoas que vêm de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, para aqui buscarem condição de vida melhor. Aqui provavelmente, os pais de vocês foram desses. Ou aqui provavelmente pode ser que tenha algum de vocês que fossem um desses, sejam um desses, que aqui chegaram com muita dificuldade, com uma perspectiva de vida melhor. Foi assim que eu cheguei aqui também, com uma perspectiva de vida melhor. E foi assim que muitos de vocês chegaram aqui, com uma perspectiva de vida melhor.
muitos não tiveram a honra e a oportunidade de estar aqui falando para a comunidade, recebendo um título como estou recebendo hoje. Muitos deveriam receber. Então, eu quero dizer para vocês que esse título que eu estou recebendo, eu quero compartilhar com aquelas pessoas que contribuem a todo momento nas suas entidades, de forma voluntária, para a melhoria do município. Esse título é nosso. Essa honraria é nossa, não é só minha. Essa honraria é para as pessoas que a cada dia acreditam que ela se doe, que ela se doe para uma condição de vida melhor para elas e para as pessoas que aqui estão. Não é sobre ter crescimento empresarial ou gerar riquezas. Esse título não é porque eu me tornei um empresário que tem sucesso. Esse título é porque, através do nosso sucesso empresarial, a gente consegue contribuir para a comunidade. O título é para contribuição à comunidade. Não é um título sobre prosperidade e riqueza empresarial. Esses títulos nós recebemos em outras instituições. Mas o que está acontecendo aqui hoje é um título de reconhecimento, de entrega à comunidade. Muitas das vezes eu precisei ouvir sobre família. Realmente, eu não sou de uma família tradicional daqui de Palotina. Eu sou de uma família lá do Nordeste. O meu pai, ele se chama Francisco de Assis. E a gente estava falando sobre isso ontem, e ele me perguntou, posso contar, né, pai? Posso contar. Ele me perguntou, meu filho, por que é Francisco de Assis e tem Francisco das Chagas? Eu falei, pai, é o mesmo Francisco, então a vovó deve ter dado o nome para o senhor, tanto do Francisco de Assis, que é da cidade de Assis, na Itália, como Francisco das Chagas, porque daí Francisco de Assis, que é a cidade, morreu com Chagas, então alguns chamam de Francisco de Chagas e outros de Francisco de Assis. E a gente conversando sobre o cristianismo ontem, eu falei para ele, pai, vovó deu o seu nome de Francisco de Assis, e não por acaso nessa minha jornada eu passei 2 anos num convento franciscano estudando para ser freio. Poucas pessoas também sabem disso. Manhã me lembra quando 2 vezes foi lá no convento, e eu estava lá no meio, atrás do freio que estava celebrando a missa, eu atrás lá como vocacionado franciscano. E eu falei, pai, olha que conexão legal, o nome que o vovó deu para o senhor, provavelmente é o nome do santo, que é São Francisco, do qual eu sou devoto, e carrego o nome dele. Quando eu entendi que quanto mais crescer e contribuir, vai me gerar oportunidade para que outras pessoas possam também usufruir disso, eu tenho de contar para vocês que crescer é contribuir. E assim foi, Ernesto, com o projeto da ginástica rítmica, como você bem disse. Foram 200 crianças na ginástica rítmica que nós estávamos juntos nesse projeto. Não foi sozinho, foi com um monte de gente e a grande maioria voluntário. Nós criamos a União Palotinense de Esporte, da qual mais de 300 jovens fizeram atividade esportiva, e eu digo para vocês, estamos criando um novo instituto, e esse novo instituto, ele vai promover, além de educação, também oportunidades esportiva para jovens. Eu me lembro da Expo Palotina, e na época eu era vice-presidente da Associação Comercial, o Márcio Brondano era o presidente. Aconteceu uma reunião, alguns de vocês vão lembrar, aconteceu uma reunião lá no Parque de Exposição, e a Expo Palotina foi cancelada.
E eu falei para o Márcio, nós não deveríamos estar aqui, porque a festa do município deve acontecer todos os anos, porque é uma referência para o município. Ela não pode acontecer de 2 em 2 anos, ou acontecer determinado ano e ela não vinha acontecer. Lembra disso, né, Márcio? Vamos criar um projeto diferente para esse Palotina, e aí nós reunimos as 52 entidades, e dessas 52 entidades nós criamos o que hoje é a AGEP, para que a festa do município possa acontecer todos os anos, e depois daquele ano, todos os anos aconteceram, com exceção da pandemia, que aí não tinha jeito. Todos os anos a festa do município aconteceu, e cada festa é melhor do que a outra. É um ano melhor do que o outro, e a gente tinha o hábito de falar assim, a Ivonete e a Sandra estão aí, a melhor esse ano, o ano que vem tem que ser melhor, isso, Ivonete? Participei do Conselho Jovem, e no Conselho Jovem nós levantamos a discussão sobre o impostômetro. Carga tributária que nós, empresários, pagamos é gigante. Quem tem empresa aqui sabe disso. Mas a grande vivência aqui foi na associação comercial. Fui presidente do Conselho Jovem, está aqui, acho que tem muitos que estão aqui, o Neri, o Betinho, o Márcio, o Láudio, o Ronaldo, que foi o que me convidou para fazer parte da associação comercial. É isso, meu irmão. E na associação comercial, quando eu era vice-presidente, o Márcio presidente, nós iniciamos a construção da nova sede. Enquanto sufoco, né, Márcio? Para levantar aquele projeto, eu consegui convencer os associados que a associação comercial, ela merecia uma casa maior e nova. E tive a graça de inaugurar esta grande casa, mas ela não foi feita por mim, ela foi feita há muitos e muitos anos pelos presidentes que passaram pelaquela entidade. E a Kátia dizia assim, vocês estão inaugurando a casa agora, mas teve um monte de gente que trabalhou para que acontecesse. O Beto diz uma frase, o Albertinho do Antônio diz uma frase que é um sonho construído a várias mãos. Um sonho sonhado por muitos. E é assim, construindo com várias mãos e sonhando juntos, que nós promovemos a diferença. Essa fórmula é repetida na Cassiopar, na FACIAP, através do associativismo. Mas acima de tudo aqui na nossa região, que eu digo que é a Europa no Brasil, através das cooperativas. Aqui em Palotina, por exemplo, a cidade é o que é pelas cooperativas que aqui estão. O Oeste é o que é pelas cooperativas que aqui estão. Através da junção de força com agricultores, transformando o que nós fazemos aqui com maestria, que é alimento. Mas nada disso faria sentido, e eu estou muito feliz porque foi dito que eu sou empresário e empreendedor. E é através do empreendedorismo que nós promovemos transformação. Não só pela geração de emprego, por proporcionar renda e riqueza, nem pelo pagamento de tributo, mas pelo poder de transformação e prosperidade que nós promovemos em ambientes aonde estiver. E para isso eu tenho de agradecer aos meus sócios que acreditam nos projetos que são construídos. E aqui tem muitos sócios, né? Isso é muito bom. O Ronaldo, o Antônio, o Mauro, o Lauri, o Everton. Tem os jovens também, que é o Luiz, o Gian, que aqui estão. Os que eu aprendo com maior vivência, que me dizem, vai por aqui não dá certo. Aos que são mais jovens, que eu consigo
falar, olha, aprendi isso, vamos fazer dessa forma, né, Diego? São possibilidades de transformação, pessoal, através do empreendedorismo. Então não é só sobre empresa, sobre riqueza, é sobre o que nós entregamos para a comunidade. O Ernesto comentou do Nós Amamos Palotina. E eu me lembro do dia que nós criamos o Nós Amamos Palotina. Porque não é sobre eu ou cada um de vocês de forma individual, é sempre sobre nós. Vai ser sempre sobre nós. Esse título que eu acabo de receber, e me agracia e honra, é porque nós construímos entidades, nós construímos ações e nós promovemos as melhorias. Independente de vir a ser do setor privado ou do setor público, independente de onde vem, somos nós juntos que promovemos a transformação. Por isso, nós amamos Palotina, porque eu amo essa cidade. Nós amamos Palotina. Tem uma frase, e vão brincar comigo agora, porque sempre que eu estou finalizando o discurso, eu uso uma frase. Quando ele vai dar... Ele criou várias frases de encerramento de discurso. Isso, Neri. O Neri foi presidente também da Associação Comercial, e tinha uma que eu não vou comentar agora, que ele usava nos encerramentos de reunião dele. Mas eu quero fazer uma homenagem para o meu pai, e para finalizar o dia de hoje, o meu discurso no dia de hoje, eu quero citar uma frase de São Francisco de Assis, que ela diz assim: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Essa data de hoje, esse momento, eu não chegava a imaginar. Para mim, era algo impossível de acontecer. E a comunidade e a cidade de Palotina me abraça e me adota. Muito obrigado. Glória ao nosso Deus, nosso Criador, que nos promove vida para que possamos a cada dia transformar e melhorar esse presente que Ele nos dá, que é a vida. Obrigado. Mais uma vez agradecer a todos pela presença e honrar-os com seus convites aqui nesta noite, presente nessa sessão solene. Nesse momento agradecemos a Deus por ter nos iluminado durante a sessão solene, ao homenageado Marcos Frazão e seus familiares, ao público presente, os membros do Executivo Legislativo e colaboradores, à imprensa de forma em geral, e declaramos encerrada a presente sessão solene. Boa noite a todos.